Então vou voltar falando aqui com a professora Cileia Chicchini, ela que é a coordenadora do Ministério Mãos Ungidas aqui em Curitiba, e também ela é presidente da Associação Beneficente Mãos Ungidas do Paraná. E é palestrante oficial da CPAD, e tudo isso ela vai trazer para nós agora como informações e como edificação na nossa vida. Então, professora Cileia, voltando a falar aí sobre mãos ungidas. Eu fiz a pergunta, o que é mãos ungidas? Qual é o trabalho da mão ungida? Ah, tá. Mãos ungidas é um ministério com surdos. Hoje, ali na igreja sede, nós temos em torno de 52 surdos. E esse ministério viaja muito, evangelizando e ganhando almas para o reino de Deus. Então, é do nosso conhecimento que esse ministério é composto por surdos. Exato. E por sua vez, né, a gente não usa que é mudo, mas por sua vez, quando é surdo, normalmente é mudo, é isso aí. Sim. Não consegue falar devido à deficiência da surdez, principalmente se desde criança. Exato. A palavra correta é somente surdo. É errado quando nós dizemos deficiente auditivo. Eles não são deficientes, eles são capazes, eles são inteligentes. Também é errado quando dizem surdo-mudo. Eles não são mudos, eles falam com as mãos. E se eles não falam é porque eles não ouvem. O problema não está nas cordas vocais, e sim na audição. Então é somente surdo. A palavra correta, surdo. Então, professora, esse ministério tem um grupo que louva, mas se eles são surdos e não falam, como que louvam? Eles louvam com as mãos, eles falam com as mãos. Veja bem, Libras, o corpo todo fala. Em nossas mãos está somente a letra e a palavra. Em nosso corpo está o ritmo, em nosso rosto está o sentimento. Então eles falam com as mãos. Claro que num coral, por eles não estarem ouvindo a música, eles têm que copiar de alguém. Entendeu? Então, por isso que num coral tem que ter a maestrina, para que eles possam copiar da maestrina o que está sendo tocado no CD. E que é sabido que vocês têm viajado o Brasil inteiro, né? Inclusive tem promessa até para fora do Brasil, é isso? Com certeza, temos promessa para fora do país. E viajamos bastante, dentro do estado e fora do estado. E aonde vocês têm passado tem sido uma bênção. A expressão normal seria um sucesso. Né? Deus tem abençoado, tem batizado, tem curado, inclusive. Maravilhosamente. Né? Jesus tem restaurado vidas, Jesus tem curado, Jesus tem libertado. Pessoas que saíram dos caminhos do Senhor, voltam para a presença do Senhor, vendo o coral louvar ao Senhor. Me diz uma coisa, professora, quais as dificuldades? É muito difícil ter um coral de surdos, um grupo composto por surdos? Como que é esse trabalho de reunir esses surdos e poder agregar e acompanhá-los? Irmão Tadeu, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. É um trabalho árduo, né? Mas muito gratificante. Precisa um pouco de paciência, principalmente amor. Sem amor não vai a lugar nenhum, sem amor não chega a lugar nenhum. E eu louvo a Deus por este dom que Ele me deu. Porque muitos fazem o curso de Libras, né, porque querem entrar no ministério, querem participar deste grupo. Mas muitos não ficam, porque não tem a chamada. Mas e o teu caso? Como que você chegou a saber que tinha essa chamada, que tinha esse ministério? Porque, na verdade, a gente que acompanha um pouco do teu trabalho, a gente percebe que você realmente, lógico, na Assembleia de Deus não tem um ministério de pastora por consagração, mas você é uma verdadeira pastora dos surdos, porque você cuida deles com muito carinho. Mas como você chegou até aí? Bom, Tadeu, eu trabalhava numa empresa que os nossos leituristas e eletricistas, quando ia prestar um serviço na casa do consumidor, e esse consumidor era surdo, infelizmente esse serviço não era prestado. Eles retornavam para a empresa
e reclamando que infelizmente foram até a casa do tal consumidor, mas o consumidor era surdo, não deu para prestar o atendimento. Então eles começaram a trazer essas reclamações. E o que o setor pessoal da empresa pensou? Pagar o curso para todos os leituristas, para todos os eletricistas, fica difícil. Então nós vamos investir numa pessoa e essa pessoa vai dar o curso aqui dentro. E pela misericórdia de Deus eu fui a escolhida. Você foi escolhida para fazer esse curso. Nem imaginava um dia ter um ministério. Não, de jeito, eu não sabia nem o que era Libras. Quando o meu chefe... Aqui, aliás, é bom a gente falar o que é Libras. Quando o meu chefe chegou para mim e disse, Cileia, você vai fazer o curso de Libras. Eu falei, meu Deus, o que é isso? A linguagem dos surdos. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer com esse curso? Ele falou, Cileia, pense bem, você vai ficar 6 meses afastada do trabalho. Eu falei, é pra já. Aí fui, fiz o curso. Só que, veja bem, Montadeu. Até então você simplesmente estava fazendo curso para, digamos, para melhorar o teu desempenho profissional. Isso mesmo. E obedecendo também uma ordem, né? Da gerência. Isso. E só que no dia de começar o curso, veja bem, Montadeu, eu dormi sã e acordei doente. Eu acordei repleta de rubéola. Mas você atribui o que é isso? Veja bem, quando eu acordei, que eu me olhei no espelho, eu falei, Jesus, o que é isso? Meu esposo rapidamente me levou para o hospital e o médico disse, 15 dias afastada de tudo. Eu falei, mas hoje começa um curso. Aí eu pensei, meu Deus, vou ligar para o meu chefe. Liguei para ele e disse, olha, infelizmente não vou poder fazer esse curso, porque eu estou com rubéola. Ele falou, não, Cileia, eu vou ligar na prefeitura, porque esse curso foi pela prefeitura, aqui de Curitiba. Eu vou ligar, se você puder começar com 15 dias de atraso, não tem problema, vai ficar você mesma. Tudo bem. Ele me retornou, não, Cileia, é você mesma. O que eu quero dizer com isso? O nosso adversário, sabendo que Deus tinha preparado para mim, o que Deus queria de mim, Deus precisava de mim, e o nosso adversário, sabendo disso, ele estava fazendo de tudo para que não acontecesse esse curso, que eu não aprendesse essa linguagem. Só que até então você não tinha noção do que viria para frente, nem imaginava. Nada, não tinha. Aí tudo bem, fiz o curso, né? Retornei, formei 2 turmas dentro da empresa, uma turma de leiturista, uma turma de eletricista, e em seguida o Senhor Jesus Cristo me tirou com uma aposentadoria. E foi eu sair da empresa, apareceu o primeiro surdo na igreja. Olha o que Deus faz. Ele trouxe o surdo até mim. Não fui eu que fui até o encontro dele. Foi ele que veio até mim. E Deus colocou esse surdo no meu caminho. E esse surdo apareceu na igreja. Eu interpretei todo o culto para ele. No próximo domingo, ele veio com mais 3 amigos. E assim foi crescendo. Hoje estamos com 52 surdos. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E 52 surdos que você fala aqui em Curitiba. Mas este projeto, esse trabalho já inspirou outras cidades também a formar grupos? Com certeza. Dentro da Assembleia de Deus tem várias cidades que têm esse ministério com surdos. E praticamente nasceu aqui em Curitiba. Isso mesmo, nasceu aqui em Curitiba. Como que é o apoio do Ministério de Curitiba, especificamente, em relação a esse trabalho? É um trabalho como um departamento da igreja? É um trabalho isolado? Como que é isso? Não, é um departamento da igreja. Graças ao meu bom Deus, eu tenho total apoio da diretoria da nossa igreja, na pessoa do pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Graças a Deus, o pastor Wagner tem valorizado esse trabalho, tem olhado esse trabalho com o olhar de Deus, tem sensibilizado a igreja em aprender Libras, em se comunicar com os surdos, em tratar os surdos com dignidade. Então, eu louvo a Deus pela diretoria da nossa igreja e pela vida do pastor Wagner. Inclusive, ele investe, eu tenho observado que está saindo até uma sala nova. Nossa, você vê, estão reformando toda a nossa sala e vai ficar chique a nossa sala. Bom, irmã Cileia, veio então, a princípio, o Ministério Mãos Ungidas
que é um ministério que trabalha então com os surdos, e nós estamos falando muito sobre Libras. Na verdade, eu queria só que você desse uma palhinha, na verdade, o que é Libras? Libras, Língua Brasileira de Sinais. Porque a brasileira fora do Brasil é diferente? Diferente. Libras é só dentro do Brasil. Libras brasileiras. Isso. Fora do Brasil já é totalmente diferente. Como se fosse uma outra língua lá também. Isso mesmo, exato. E a Libras para o surdo é a língua materna. O português para o surdo é a segunda língua. Por isso que muitos vocabulários o surdo desconhece o seu significado. Por isso que precisa do intérprete para ajudá-lo neste momento. E a Libras, inclusive através desse ministério, você também oferece cursos para quem queira aprender. Pela FATATSE, né? Faculdade Teológica da Assembleia de Deus. Desde 98 nós damos curso de Libras. E o nosso público maior são os educadores, os professores, devido à inclusão, né? Então, sempre que começamos com o curso, a sala fica lotada. E na metade do curso, digamos que a sala já está na metade também de alunos, porque não são todos que vão até o final. Até porque eu acredito que é vocação, não é? Isso que eu ia falar. Porque para trabalhar com surdo tem que ter vocação, tem que ter dom. Mas parece-me que dentro desta vocação, o próprio Estado também parece que está exigindo em departamentos que alguns dos funcionários precisem entender Libras. Devido à inclusão. Empresas, né, têm nos procurado para fazer o curso, encaminhando seus funcionários, escolas, os diretores encaminhando seus funcionários, os professores. E graças a Deus temos congregações, que também têm investido nos membros para aprender Libra. Porque se aparecer algum surdo na sua congregação, ali tem alguém que conhece a sua língua. Atender, isso, interpretar todo o culto para esse surdo. Mas essa questão do próprio Estado, em escola, em departamento público, isso quer dizer que quem fizer hoje o curso de Libras, ele pode ter uma oportunidade a mais no concurso, é isso? Sim, pode. Uma oportunidade melhor de trabalho. Então, professora Cileia, veio então o Ministério Mãos Ungidas, dado aí por Mãos Ungidas. Depois, aí para frente, veio a Associação Beneficente Mãos Ungidas do Estado do Paraná. O que é e por que dessa Associação Beneficente? Associação Beneficente dos Surdos do Paraná, né? Irmão Tadeu, há muito tempo atrás eu tinha em meu coração um desejo muito grande em fundar uma associação. E quando eu recebi um convite de um advogado, o Dr. Jackson, eu não pensei duas vezes, tá? E fundamos essa associação. E hoje, irmão Tadeu, nós trabalhamos em parceria com o Detran do Paraná, atendendo os nossos candidatos surdos quando vão tirar sua carteira de habilitação. Hoje nós trabalhamos com 98 cidades do Paraná. Não, mas peraí, tem surdos que têm carteira de habilitação? Sim, pois a Associação dos Surdos do Paraná trabalha em parceria com o Detran do Paraná, auxiliando os nossos candidatos surdos quando vão tirar sua carteira de habilitação. Então, os surdos também dirigem? Então também. Montadeu, por média, em dia, são 20 surdos dentro do Paraná tirando sua carteira de habilitação. Em média, por dia, 20 surdos dentro do Paraná. Não só Curitiba, dentro do Paraná. Tá, mas esses surdos, para que possam tirar essa carteira, eles então têm que também ter o curso de Libras? Sim, são surdos alfabetizados. Ok. Surdos alfabetizados. A maioria são surdos alfabetizados. E quando eles vão prestar o exame no Detran, tem o auxílio dos nossos intérpretes. Então nós temos por média em torno de 3 a 4 intérpretes em cada cidade. Hoje nós trabalhamos com 98 cidades. Quase cobrindo todo o Paraná. Então a associação tem em média de 3 a 4 intérpretes em cada cidade, auxiliando os nossos candidatos surdos quando vão tirar sua carteira de habilitação.
Bom, além de auxiliar, essa associação auxiliar aí, nesse caso do Detran, para acompanhamento da carteira e quem sabe algum processo que possa vir, né, envolvendo o surdo em relação ao Detran, o que mais a associação faz em benefício dos surdos? Aposentadoria, daqueles que não têm condição de trabalhar. Porque, veja bem, Montadeu, nós temos surdos ali não alfabetizados, tá? Temos surdos ali que mal conhecem a sua própria língua. Qual a empresa que vai dar emprego para esse surdo? Essa empresa pode até pegar esse surdo, mas não fica muito tempo. Então, pela misericórdia de Deus, porque faz 2 anos que nós estamos na praça, e pela misericórdia de Deus nós já conseguimos aposentar 5 surdos, por intermédio da associação. Mas por mais que seja lei, mas é difícil. Então, era isso que eu ia falar para você. É lei, mas e o surdo tem direito de se aposentar devido ao Estado ver como uma deficiência. Isso mesmo. Mas o que é? Uma deficiência que o Estado vê de que forma mais leve, que fica mais difícil a aposentadoria? Ele vê essa deficiência como leve, isso mesmo. Que pode trabalhar, que pode produzir. Mas olha, Montadeu, vou ser sincero para o Senhor. Se é um surdo que não é alfabetizado e que mal conhece a sua língua, não tem como trabalhar. Tem que aposentar esse surdo. E parece-me que tem ainda um pequeno problema, que não é o caso de todos, mas algumas famílias parece que rejeitam, inclusive, né? Infelizmente. E por conta disso não prepara desde criança, e quando chega na faixa adulto, não tem preparo no mercado, é isso? Não tem, fica perdido. Mas é natural isso? A maioria das famílias procede assim devido... Olha, Montadeu, vou ser sincera para o senhor, a maioria, viu? A maioria, Montadeu. Olha, dói, meu coração chora de ver a situação de alguns surdos quando me procuram dizendo: meu próprio pai, minha própria mãe não conversa comigo. Eles preferem que eu esteja fora de casa do que dentro de casa. Porque eles dizem que eles dentro de casa dão trabalho para os pais. Mas devido ao bloqueio na comunicação. Devido ao bloqueio na comunicação. Lógico. Eles são desprezados dentro da própria família, dentro da sociedade, dentro de algumas igrejas, devido ao bloqueio na comunicação. E eu fico triste em falar que muitas das nossas igrejas não estão preparadas para receber o aluno especial. Não estão preparadas. Bom, ainda falando aí sobre o surdo, né? A dificuldade que ele tem desde criança, logo quando nós falamos que a família rejeita, a gente quer interpretar que seja família não cristã, não evangélica, que faz isso e termina prejudicando o seu próprio filho na frente. E por conta disso, a maioria também dele, uma grande parte deles, são pessoas nervosas, pessoas revoltadas devido a esse problema. E é mais um problema para ser introduzido no mercado de trabalho, não é? Isso, com certeza. Porque se ele entra numa empresa para trabalhar, ele não fica por quê? Porque ele é uma pessoa nervosa. Aí o seu supervisor não vai ter paciência, acaba mandando embora. Você vê, quando eles estão ali conosco na igreja, eles são totalmente diferentes, Montadeu. Totalmente. Por quê? Porque nós damos atenção, nós damos carinho. Então eles são totalmente diferentes, eles são pessoas queridas, pessoas calmas. Agora eu digo, os nossos que já estão trabalhados. Já se converteram, estão sendo acompanhados espiritualmente. Isso, já foram discipulados, entendeu? Agora, quando chega um surdo novo, que ainda não foi discipulado, não foi preparado, olha, Montadeu. É uma tarefa que uma tarefa difícil. É com muita paciência e principalmente amor. Você saberia me dizer quantos surdos tem hoje no Brasil? Veja bem, deficientes. Estou falando da deficiência em geral. 35 milhões no Brasil. Surdo, 6 milhões. 6 milhões. Dentro do Brasil. Paraná, 400. Curitiba, em torno de 40. 400 mil surdos. Curitiba, 40 mil. 40 mil. Então tem muito o que fazer no teu ministério. Estatística de março de 2011. 40 mil surdos dentro de Curitiba. Só em Curitiba. Paraná, em torno de 400 mil. Brasil, 6 milhões surdos. Agora,
Estou falando da deficiência em geral, dentro do Brasil, 35 milhões. Você que está nos acompanhando aí no final do programa, nós vamos dar telefone, site, como você pode chegar até a professora Cileia Chicchini, você que quem sabe tem um parente que é surdo, ou você que tem um filho, quem sabe, é alguém que você conhece que é surdo e deseja introduzi-lo, encaminhá-lo para uma vida melhor. Nós vamos fechando aqui essa conversa, a professora Cileia, nesse ponto aqui. Você também hoje é palestrante oficial da equipe da CPAD, oficial da CPAD, acompanhando a equipe da CPAD nos congressos promovido pela CPAD. Como que é isso hoje para você? Ai, Tadeu, foi uma experiência muito linda, muito maravilhosa para mim. Olha, foi um presente muito lindo de Deus para a minha vida. Eu, em primeiro lugar, agradeço ao meu Deus por esta rica oportunidade que Ele me concedeu, em fazer parte dessa equipe maravilhosa, que é a equipe CPAD. Eu agradeço também o setor de educação cristã da CPAD pelo convite e pela consideração à minha pessoa. Então, Tadeu, se não fosse Deus... eu estou aqui, inclusive, com uma revista do Ensinador Cristão, tem aqui três páginas na revista, é uma revista editada para o Brasil pela CPAD, que você está aqui falando sobre esse assunto em 3 páginas, realmente é uma honra, né? É o resultado de um trabalho. Para fazer isso. Né? E você tem palestrado, e eu observo aqui que você fala muito nessas palestras pela CPAD sobre inclusão e integração. Inclusão. O que é inclusão e integração? Olha só, Tadeu, inclusão, veja bem, incluir é uma coisa, integrar é outra, tá? Aí nesse contexto tem exclusão também, não? Sim, claro. Se você integrar um aluno, se você incluir um aluno sem antes integrar, você está excluindo esse aluno. O porquê, Tadeu? O surdo ele é 100% visual, tá? 100% visual. Então veja bem, incluir é colocar pessoas de diferentes raças, línguas, enfim, todas as diferenças em apenas um ambiente. Agora, integrar é reunir pessoas em um mesmo ambiente, sendo que este ambiente terá acessos e caminhos diferentes para o especial. Falando de escola dominical, primeiro esse aluno vai ter que passar por uma classe especial para depois passar por uma classe regular. Que isso aí seria da integração. Isso, então veja bem, primeiro ele vai passar igual nós. Nós damos a escola dominical para os nossos surdos é sábado à tarde. Então veja bem, ele passa por essa classe especial, é a mesma lição que vai ser abordada, ensinada no domingo pela manhã. Certo. Tá? Então ele passa por essa classe especial, então é integração. E no domingo de manhã ele passa por uma classe regular, inclusão. Aí ele já está por dentro da lição, ele não vai atrapalhar o professor. E vai ter o auxílio do intérprete. Aí que entra então a inclusão primeiro e depois a integração. Depois a integração. Se não houver a inclusão e a integração, é a exclusão. Exclusão. É isso mesmo. Professora Cileia, qual é os caminhos para que uma pessoa que ficou interessada, precisa saber mais sobre este assunto, você pode passar para nós? Sim, eu vou deixar aqui, irmão Tadeu, o meu e-mail, tá? O meu telefone. Essa pessoa me passa o e-mail, eu retorno explicando, sanando as suas dúvidas e também pode me ligar, né? Então o meu e-mail é cileiachicchini@hotmail.com. cileiachicchini@hotmail.com. O meu telefone o DDD é 41, né, Curitiba, o meu celular é 96425196, que é a operadora TIM, 96425196, ou então a operadora Oi, 84469595. Tadeu, só aproveitando aqui... Mas tem um telefone também fixo ali na igreja. Olha, nós temos, mas como a nossa sala está em reforma, esse telefone está temporariamente desligado.
Mas daqui, eu creio que 40 dias a nossa sala já vai estar pronta. O telefone é 3259-4396. 3259-4396. Mas por enquanto ele está Você desligado. tem o site também? Temos o site dos Mãos Ungidas, mãosungidas.com.br. Sileia, fechando aqui este bloco, a tua consideração final neste bloco. Tá. Irmão Tadeu, inclusão e integração à luz da Bíblia. Veja bem, a palavra do Senhor em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Com certeza, os deficientes em geral, esqueça a palavra deficiente, desculpa, a deficiência em geral, estavam incluídos nesse grupo, porque eles também são criaturas de Deus, eles também são importantes para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo muito lindo quando ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Está aí em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 e 23. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. Por quê? Porque ele quer receber uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós, cristãos, queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, vamos ao encontro das almas perdidas e necessitadas que precisam da nossa ajuda. Só mais esse aqui, irmão Tadeu. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo 14. Obrigado, irmã Sileia.